Meu nome é Eduardo Santos. Tenho 67 anos e estou deitado nesta cama de hospital há 3 dias, esperando uma morte que já deveria ter chegado. Os médicos dizem que meu coração está fraco, mas eu sei a verdade. Meu coração morreu muito antes do meu corpo. Morreu no dia em que minha filha Camila olhou nos meus olhos e disse que eu estava morto para ela. E sabe o que é pior? Ela estava certa. Hoje não recebi nenhuma visita. Ontem também não. Na verdade, faz 2 anos que ninguém vem me ver. O enfermeiro que cuida de mim, um rapaz chamado José, às vezes pergunta se não tenho família. Eu sempre respondo que não. É mais fácil assim. É mais fácil do que explicar como um homem pode destruir tudo o que ama por uma obsessão doentia. Como pode trair a própria filha de uma forma tão vil que nem o perdão de Deus seria suficiente. Mas vocês precisam entender como tudo começou. Preciso contar essa história, mesmo que seja para o vazio. Talvez seja a última coisa decente que posso fazer antes de partir. Contar a verdade sobre como me tornei o monstro que sou hoje. Era março de 2019, quando minha esposa Helena morreu. 42 anos de casamento se foram junto com ela naquele acidente na Marginal Pinheiros. Um caminhão perdeu o freio. Helena não teve chance. Eu estava em casa assistindo televisão quando o telefone tocou. Era a polícia. Lembro de ter derrubado o telefone no chão e ficado ali parado por horas, olhando para o aparelho como se ele pudesse desfazer tudo. Camila chegou em casa correndo. Minha filha sempre foi forte, mas naquele dia ela desmoronou nos meus braços. Tinha 28 anos, recém-formada em administração, e estava casada há 2 anos com Roberto, um rapaz que eu havia aprendido a amar como o filho que nunca tive. Roberto era tudo que um pai poderia querer para sua filha. Advogado bem-sucedido, carinhoso, respeitoso, chamava-me de pai mesmo depois de Helena partir. Nos primeiros meses após o funeral, Roberto praticamente morou na minha casa. Camila estava devastada, mal conseguia sair da cama. Ela e a mãe eram muito próximas. Helena era enfermeira aposentada e havia dedicado a vida toda à família. Roberto assumiu tudo. Cuidava de mim, da Camila, das compras, dos documentos. Era ele quem me levava ao médico, quem conversava comigo nas madrugadas quando eu não conseguia dormir. Foi nessas conversas que comecei a notar algo diferente em mim. Roberto tinha 30 anos, cabelos escuros, olhos verdes expressivos. Quando falava, gesticulava muito. Tinha o hábito de colocar a mão no meu ombro quando queria enfatizar algum ponto. No início, achei que fosse apenas carinho de genro. Mas conforme as semanas passavam, comecei a esperar por esses momentos. Comecei a esperar que ele chegasse em casa. Um dia, Roberto estava consertando a torneira da cozinha. Eu estava sentado na mesa, tomando café, observando-o trabalhar. Ele estava de camiseta regata por causa do calor e eu me peguei reparando no formato dos seus ombros, na forma como os músculos se moviam enquanto ele forçava a chave inglesa. Quando me dei conta do que estava fazendo, senti um frio na barriga. Tentei me convencer de que era apenas admiração. Admiração por ter um genro tão dedicado. Mas era mentira. E eu sabia disso. A primeira vez que Roberto me tocou de forma diferente foi numa quinta-feira à noite. Camila tinha ido dormir cedo, estava tomando antidepressivos desde a morte da Helena e dormia muito. Roberto e eu estávamos no quintal bebendo cerveja, falando sobre trabalho. Ele estava contando sobre um cliente difícil quando parou no meio da frase e me olhou fixamente. "O senhor está bem, pai Eduardo?" perguntou e sua mão pousou na minha coxa. "Parece preocupado." Sua mão ficou ali por mais tempo do que deveria. Senti meu coração acelerar. Não consegui responder direito, apenas balancei a cabeça. Mas não tirei sua mão dali e ele percebeu. Claro que percebeu. Nos dias seguintes, Roberto começou a ficar mais tempo na minha casa. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Sempre encontrava uma desculpa para tocar em mim. Um aperto no ombro, um abraço que durava segundos a mais, uma mão nas costas quando passava atrás de mim. Eu estava me perdendo em algo que sabia ser completamente errado. A primeira vez que nos beijamos foi em julho. Camila tinha saído para fazer compras. Roberto estava ajudando-me a organizar as coisas da Helena no quarto. Estávamos guardando as roupas dela em caixas para doação. Peguei um vestido azul que ela adorava e comecei a chorar. Roberto se aproximou e me abraçou. Mas quando me soltou, não se afastou. Ficamos ali a poucos centímetros um do outro.
olhando nos olhos um do outro. Foi ele quem me beijou primeiro. Foi ele, mas eu não resisti. Correspondi com uma intensidade que me assustou. Quando nos separamos, os dois estávamos tremendo. Isso não pode acontecer, disse Roberto, ofegante. Eu sei, respondi, mas já sabia que aconteceria novamente. E aconteceu. Na semana seguinte, Camila foi visitar uma amiga que morava em Santos. Roberto disse que tinha trabalho e não poderia acompanhá-la. Mentira. Ele ficou comigo. Passamos a tarde toda juntos. Conversamos, bebemos vinho e no final da tarde fomos para o meu quarto. Não vou descrever o que aconteceu lá. Algumas coisas são sagradas demais para serem profanadas com palavras. Mas posso dizer que naquele momento, pela primeira vez desde a morte de Helena, me senti vivo novamente. Quando Camila voltou no domingo à noite, eu mal consegui olhar para ela. Minha própria filha, a pessoa mais importante da minha vida. E eu não conseguia sustentar o olhar dela. Roberto, por outro lado, parecia completamente normal. Abraçou-a, beijou-a, perguntou sobre a viagem. Naquela noite, ouvi os dois fazendo amor no quarto de hóspedes onde ficavam quando dormiam na minha casa. Fiquei acordado até de manhã, me odiando, mas não parei. Deus me perdoe, não parei. Durante o segundo semestre de 2019, Roberto e eu nos encontrávamos sempre que possível. Ele criava desculpas para sair do escritório. Dizia a Camila que tinha reuniões, audiências, compromissos que não existiam. Eu, por minha vez, cancelava meus compromissos sociais, evitava sair com os amigos. Minha vida girava em torno daqueles encontros secretos. Roberto era carinhoso comigo, mas percebi que havia algo calculista em seu afeto. Ele começou a pedir pequenos favores. Dinheiro emprestado para investir em ações, para comprar um presente especial para Camila, para ajudar um cliente que estava passando dificuldades, sempre com a promessa de devolver rapidamente. Nunca devolvia. Em dezembro, Camila nos deu a melhor notícia possível. Estava grávida. Lembro do brilho nos olhos dela quando contou. Roberto a abraçou, rodou com ela pela sala, riu como uma criança. E eu sorri, parabenizei, abracei minha filha. Mas por dentro estava me despedaçando. Como eu poderia estar traindo uma mulher que estava carregando meu neto? Naquela noite, quando Roberto veio me ver no quintal, eu disse que precisávamos parar, que aquilo tinha que acabar. Ele me olhou com uma frieza que nunca tinha visto antes. Pai Eduardo, disse sentando-se ao meu lado, o senhor acha mesmo que consegue parar? Depois de tudo que vivemos juntos? Sua mão encontrou a minha. Seus dedos se entrelaçaram com os meus. Eu não consigo parar, continuou. E sei que o senhor também não. Somos uma família agora. Uma família diferente, mas uma família. Eu deveria ter corrido. Deveria ter contado tudo para Camila naquele momento. Deveria ter expulsado Roberto da minha casa e da minha vida. Mas não fiz nada disso. Deixei que ele me convencesse de que aquilo era natural, era amor, era destino. Durante a gravidez da Camila, nossa relação se intensificou. Roberto dizia que precisava de mais tempo comigo porque estava nervoso com a paternidade. Camila, ocupada com os enjoos e com os preparativos para o bebê, não desconfiava de nada. Na verdade, ficava feliz vendo como Roberto e eu estávamos próximos. É tão bom ver vocês dois se dando bem, dizia ela, acariciando a barriga. Meu filho vai ter o melhor pai e o melhor avô do mundo. Cada palavra era uma punhalada. Mas Roberto apenas sorria e beijava a testa dela. Foi em maio de 2020 que as coisas começaram a desmoronar. Camila estava no 6º mês de gravidez, quando teve uma complicação. Começou a sangrar numa manhã de segunda-feira. Roberto estava comigo no centro da cidade, supostamente resolvendo uns problemas no cartório. Na verdade, estávamos num apartamento que ele havia alugado para nossos encontros. Foi Camila quem ligou desesperada, pedindo para Roberto buscá-la urgentemente. Chegamos ao hospital 1 hora depois. 1 hora que pode ter custado a vida do meu neto. Camila estava na sala de emergência quando chegamos. O médico nos informou que ela havia perdido o bebê. A placenta tinha se descolado. Se tivéssemos chegado mais cedo, talvez conseguissem salvar a criança. Camila ficou internada por 3 dias. Roberto não saiu do lado dela nem um minuto. Eu também não, ficamos ali, os 2 homens que mais a amávamos no mundo, cuidando dela. Mas eu sabia a verdade.
Sabia que se eu não estivesse com Roberto naquele apartamento maldito, talvez meu neto ainda estivesse vivo. Quando Camila recebeu alta, estava diferente, mais quieta, mais distante. O médico disse que era normal. Depressão pós-aborto espontâneo. Roberto tentava animá-la, levava flores, preparava as refeições favoritas dela. Mas ela mal tocava na comida. Passava o dia inteiro na cama, olhando para o teto. Foi nessa época que Roberto começou a me pedir quantias maiores de dinheiro. Dizia que Camila precisava de terapia, de remédios caros, de uma viagem para se recuperar. Eu dava tudo que ele pedia. Cheguei a vender algumas ações que Helena tinha deixado para custear os gastos. Roberto dizia que era temporário, que logo Camila estaria bem e ele poderia me devolver tudo. Mentira, tudo mentira. Em agosto, descobri que Roberto estava usando o dinheiro que eu dava para ele em outras coisas. Encontrei por acaso um recibo de uma loja de eletrônicos caríssima no bolso da calça dele. Tinha comprado um notebook de R$ 8.000. Quando perguntei sobre isso, ele disse que era para trabalhar em casa e ficar mais próximo da Camila. Mas eu sabia que Roberto já tinha um computador excelente no escritório. Comecei a desconfiar de outras coisas também. Roberto chegava em casa com roupas novas constantemente. Tinha trocado de carro, justificando que o anterior estava dando problemas. Sempre que eu questionava os gastos, ele ficava irritado e dizia que eu não confiava nele. Então me beijava, me abraçava e eu esquecia todas as suspeitas. Eu estava completamente manipulado, completamente cego, completamente perdido. O fim do ano de 2020 foi terrível para nossa família. Camila estava cada vez mais deprimida. Roberto estava cada vez mais distante dela e mais próximo de mim. E eu estava cada vez mais afundado numa situação da qual não sabia como sair. Foi no Natal que percebi que Camila estava desconfiando de alguma coisa. Durante a ceia, ela ficou observando Roberto e eu. Reparei que ela notou quando Roberto me passou a mão nas costas para pegar o sal. Notou quando nossos olhares se cruzaram por mais tempo que o normal. Notou quando Roberto disse que ia buscar mais gelo na cozinha e eu me ofereci para ajudar. Pai, disse Camila depois que Roberto saiu, o senhor anda estranho. Aconteceu alguma coisa? Meu coração quase parou. Por um momento, pensei em contar tudo. Imaginem como seria diferente se eu tivesse tido coragem naquele momento. Se eu tivesse olhado nos olhos da minha filha e confessado meus pecados. Talvez ela me odiasse, mas talvez também me perdoasse um dia. Talvez ainda houvesse tempo de consertar as coisas, mas eu era covarde. Sempre fui covarde. Não, filha, respondi, forçando um sorriso. Estou bem, só um pouco cansado. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Roberto voltou nesse momento com o balde de gelo, e o assunto morreu ali. 2021 começou com Camila melhorando lentamente da depressão. Ela voltou a trabalhar meio período numa empresa de contabilidade. Começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Aos poucos estava recuperando a vitalidade. Era lindo de ver minha filha voltando a sorrir. Mas isso significava que ela estava mais atenta ao que acontecia ao seu redor. E Roberto estava ficando descuidado. Uma tarde de março, Camila chegou em casa mais cedo do trabalho e quase nos pegou juntos. Roberto e eu estávamos na sala, não fazendo nada demais, apenas conversando muito próximos um do outro. Mas quando a chave girou na fechadura, o pânico nos olhos de Roberto foi evidente. Ele se afastou de mim rapidamente e fingiu estar mexendo no celular. Oi, amor, disse Camila, entrando na sala. Pensei que você estivesse no escritório, Roberto. Saí mais cedo, respondeu ele, sem levantar os olhos do celular. Vim ver como seu pai estava passando. Camila olhou para mim, depois para ele, depois para mim novamente. Havia uma interrogação em seus olhos que me deixou com o estômago embrulhado. Que bom, disse ela finalmente. Vocês estavam conversando sobre o quê? Futebol, respondemos Roberto e eu, ao mesmo tempo. Foi nesse momento que soube que estávamos perdidos. Camila não era idiota. Ela sabia que eu odiava futebol. Helena sempre reclamava que eu era o único homem brasileiro que não entendia nada de esporte. Ah, disse Camila lentamente. Futebol, claro. Nos meses seguintes, Roberto começou a ficar mais agressivo comigo. Dizia que eu estava paranoico, que Camila não desconfiava de nada. Mas, ao mesmo tempo, pedia cada vez mais dinheiro.
Disse que queria abrir um escritório próprio e precisava de capital. Convenceu-me a vender mais ações, a pegar dinheiro da poupança que Helena tinha deixado para emergências. É um investimento, pai Eduardo, dizia. Quando eu estiver estabelecido, vou devolver tudo com juros. O senhor vai ver. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. A alternativa era admitir que estava sendo usado, manipulado, enganado. E meu orgulho não permitia isso. Em julho de 2021, Roberto disse que tinha encontrado um escritório perfeito na Vila Madalena. Precisava de R$ 60.000 para dar entrada no aluguel e comprar os móveis. Eu não tinha mais esse dinheiro líquido, mas tinha a casa. Helena e eu tínhamos comprado nossa casa em 1980, no Brooklyn. Era uma casa simples, mas numa região que se valorizou muito ao longo dos anos. Valia uns R$ 400.000. Peguei um empréstimo usando a casa como garantia. Empréstimo de R$ 60.000, a juros altos, com parcelas de R$ 3.000 por mês. Dei todo o dinheiro para Roberto. Ele ficou emocionado, me abraçou, disse que eu era o homem mais generoso que conhecia. Naquela noite, fizemos amor como se fosse a primeira vez. Senti que, finalmente, estava fazendo algo de útil para o homem que amava. 2 semanas depois, Roberto desapareceu. Camila ligou para mim numa segunda-feira de manhã, chorando desesperada. Pai, o Roberto sumiu. Soluçava no telefone. Ele não voltou para casa sexta à noite, não atende o celular. No escritório disseram que ele pediu demissão na quinta-feira. Senti o mundo desabar ao meu redor. Liguei para o celular de Roberto centenas de vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Fui ao apartamento que ele tinha alugado para nossos encontros. Estava vazio. O porteiro disse que ele tinha se mudado no fim de semana. Durante 3 dias, Camila e eu procuramos Roberto por toda São Paulo. Hospitais, delegacias, morgues, nada. Ele tinha simplesmente desaparecido da face da terra, levando R$ 60.000 meus e o coração destruído da minha filha. Foi na quinta-feira que Camila encontrou a primeira pista. Estava vasculhando as coisas de Roberto no quarto quando achou um cartão de crédito que ela não conhecia. Ligou para a operadora e descobriu que o cartão estava bloqueado por falta de pagamento. O endereço de correspondência era de um apartamento em Guarulhos. Fomos até lá. Era um prédio popular, bem diferente do padrão de vida que Roberto ostentava. A vizinha do apartamento disse que um rapaz moreno tinha morado ali por alguns meses, mas havia se mudado no fim de semana. Disse também que ele recebia muitas visitas. Visitas de homens mais velhos. Acho que ele trabalhava com alguma coisa meio estranha, disse a mulher. Sempre chegava com gente diferente. Ficavam umas 2, 3 horas e depois iam embora. Camila me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era uma mistura de confusão, nojo e suspeita. Pai, disse ela no carro voltando para casa, que tipo de trabalho o Roberto fazia que eu não sabia? Eu não soube o que responder. Como poderia explicar que Roberto não trabalhava com nada, que ele era um golpista, um manipulador, um aproveitador? E como poderia explicar isso sem revelar que eu era uma das vítimas dele? Na sexta-feira, Camila foi à polícia registrar o desaparecimento. O delegado disse que era comum homens abandonarem as famílias sem aviso, especialmente quando tinham dívidas ou problemas financeiros. Disse que Roberto provavelmente reapareceria em algumas semanas, ou que Camila receberia notícias dele pedindo o divórcio. Infelizmente, senhora, disse o policial, não podemos fazer muito. Seu marido é maior de idade e não há indícios de crime. Pelo que a senhora contou, ele levou apenas as roupas dele e saiu voluntariamente. Camila saiu da delegacia destroçada. Eu tentei consolá-la. Disse que Roberto talvez estivesse passando por algum problema pessoal e voltaria logo. Mentiras. Eu sabia que ele não voltaria nunca. Naquela noite, quando Camila finalmente adormeceu depois de chorar por horas, tentei ligar para Roberto mais uma vez. Para minha surpresa, ele atendeu. Alô, pai Eduardo, disse sua voz do outro lado da linha. Parecia diferente, mais fria. Roberto, pelo amor de Deus, sussurrei para não acordar Camila. Onde você está? Por que sumiu? Camila está desesperada. Eu precisava sair de São Paulo, disse ele. As coisas ficaram complicadas. Que coisas? Do que você está falando? Houve uma pausa longa. Depois Roberto suspirou. Pai Eduardo, o senhor é um homem inteligente. Deve imaginar que o senhor não era o único.
Senti o sangue gelar nas minhas veias. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho outros amigos. Outros homens como o senhor. Homens mais velhos, solitários, com dinheiro. Homens que precisam de carinho e estão dispostos a pagar por ele. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Roberto era um gigolô, um prostituto. Tudo que vivemos juntos tinha sido mentira. Ele nunca me amou. Nunca sentiu nada por mim. Eu era apenas mais um cliente. E a Camila? Consegui perguntar. A Camila era perfeita, disse Roberto com um tom quase carinhoso. Ela me dava credibilidade. Um homem casado é menos suspeito do que um solteiro. E ter um sogro rico e apaixonado facilitava muito as coisas. Desligarei o telefone e vomitei ali mesmo, no corredor da minha casa. Vomitei toda a humilhação, toda a vergonha, todo o nojo de mim mesmo. Roberto havia me usado da forma mais vil possível. E o pior era que ele tinha usado também minha filha. Tinha se casado com ela apenas para ter acesso a mim e ao meu dinheiro. Mas eu não podia contar isso para Camila. Como poderia explicar que sabia onde Roberto estava? Como poderia contar que ele havia me ligado? Ela faria perguntas que eu não saberia responder sem revelar tudo. Os meses que se seguiram foram os piores da minha vida. Camila entrou numa depressão profunda novamente. Pior do que depois do aborto. Ela não conseguia entender como o homem que amava havia simplesmente desaparecido. Criava teorias. Talvez Roberto tivesse sido sequestrado, talvez tivesse amnésia, talvez tivesse sido vítima de um acidente e estivesse internado em algum hospital sem documentos. Eu deixava que ela acreditasse nessas fantasias. Era melhor do que a verdade. Enquanto isso, eu estava enfrentando meus próprios problemas. As parcelas do empréstimo que eu havia feito estavam pesando no meu orçamento. R$ 3.000 por mês era muito dinheiro para um aposentado. Comecei a atrasar as contas. Primeiro a parcela do empréstimo, depois a conta de luz, depois o cartão de crédito. Em dezembro de 2021, o banco começou a me pressionar. Ligavam todos os dias cobrando as parcelas em atraso. Falavam em executar a garantia, ou seja, tomar minha casa. Eu ainda não tinha contado para Camila sobre o empréstimo. Como poderia explicar que havia hipotecado a casa da família por R$ 60.000? Foi aí que cometi o erro que nos destruiria definitivamente. Em janeiro de 2022, Camila recebeu uma proposta de emprego numa empresa grande. Era uma oportunidade excelente, mas o salário do primeiro ano seria baixo. Ela estava em dúvida se deveria aceitar. Pai, disse ela, essa vaga pode ser o início de uma carreira promissora, mas no primeiro ano vou ganhar pouco. Não sei se consigo me sustentar. Foi quando tive a ideia mais monstruosa da minha vida. Filha, disse, por que você não vem morar aqui em casa novamente? Pelo menos até as coisas se estabilizarem. Camila ficou pensativa. Ela estava morando sozinha num apartamento alugado desde que Roberto desapareceu. O aluguel estava pesado para o orçamento dela. Não sei, pai, não quero incomodá-lo. Que incomodar o quê, filha? Você é minha única família e essa casa está grande demais para mim sozinho. Camila aceitou. Em fevereiro, ela se mudou para o seu antigo quarto na minha casa. Disse que seria temporário, só até ela conseguir uma promoção e poder alugar um lugar melhor. Eu sabia que não seria temporário, porque eu não ia deixar que fosse. Com Camila morando comigo, consegui convencê-la a dividir as despesas da casa. Ela começou a pagar metade da conta de luz, metade do IPTU, metade das compras do supermercado. Com esse dinheiro extra, consegui quitar algumas parcelas em atraso do empréstimo e dar uma folga no orçamento. Mas não era suficiente. O buraco financeiro era muito grande. E foi aí que comecei a roubar da minha própria filha. Camila sempre foi organizada com o dinheiro. Mantinha uma quantia em espécie em casa para pequenos gastos. Guardava numa caixa no quarto dela, junto com alguns documentos importantes. Ela nunca contava o dinheiro, apenas pegava conforme precisava e repunha quando sobrava do salário. Comecei a pegar pequenas quantias. R$ 20 aqui, 50 ali. Nunca muito para não chamar atenção. Usava o dinheiro para pagar as contas que estavam mais apertadas. Dizia para mim mesmo que era empréstimo temporário, que quando minha situação financeira melhorasse, eu devolveria tudo. Mentira. Eu sabia que nunca devolveria.
Sabia que estava roubando minha filha, mas minha cabeça estava tão confusa, minha culpa era tão grande que eu conseguia justificar qualquer coisa. Em junho de 2022, Camila começou a notar que o dinheiro dela estava sumindo. Pai, disse numa manhã enquanto tomávamos café, o senhor não viu meu dinheiro? Eu tinha certeza de que tinha deixado R$ 200 na caixinha, mas só tem 80. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Não, filha, não mexi nas suas coisas. Tem certeza de que tinha 200? Acho que sim, disse ela coçando a cabeça. Mas talvez eu esteja confusa. Ando meio distraída mesmo. Era verdade. Camila ainda não havia se recuperado completamente do trauma do abandono do Roberto. Estava fazendo terapia, tomando antidepressivos leves. Sua memória não estava das melhores mesmo. Aproveitei-me disso da forma mais covarde possível. Nas semanas seguintes, intensifiquei os empréstimos. Chegava a pegar até R$ 100 por vez. Camila reclamava cada vez mais que seu dinheiro estava sumindo, mas eu sempre sugeria que ela estava se confundindo e talvez tivesse gastado sem perceber. Filha, dizia, você está tomando medicação. É normal ficar um pouco esquecida. Acontece com todo mundo. Ela começou a anotar tudo que gastava. Fazia planilhas no computador, guardava todos os recibos. Mesmo assim, o dinheiro continuava sumindo, e eu continuava negando que soubesse de alguma coisa. Em agosto, as coisas ficaram ainda piores. O banco estava ameaçando executar a hipoteca da casa. Eu estava com 8 parcelas em atraso. Se não pagasse pelo menos a metade da dívida, perderia a casa onde minha filha havia crescido. A casa que Helena havia decorado com tanto carinho. Foi quando cometi a traição definitiva. Camila tinha uma poupança, dinheiro que ela vinha juntando desde que começou a trabalhar, mais uma quantia que Helena havia deixado especificamente para ela. Ao todo, eram cerca de R$ 15.000. Ela guardava o dinheiro numa conta que eu era procurador, um arranjo que Helena havia feito anos antes para facilitar as coisas caso acontecesse alguma emergência. Numa manhã de terça-feira, enquanto Camila estava no trabalho, fui ao banco e saquei todo o dinheiro da poupança dela, R$ 15.000. Usei o dinheiro para quitar parte do empréstimo e evitar que o banco tomasse a casa. Quando Camila descobriu uma semana depois, ao tentar sacar dinheiro da poupança para pagar uma consulta médica particular, entrou em pânico. Ligou para o banco, ligou para mim, ligou para a polícia. Achava que tinha sido vítima de um golpe bancário. Pai, roubaram todo o meu dinheiro. Chorava no telefone. R$ 15.000, todo o meu futuro, como isso é possível? Eu fingi estar tão chocado quanto ela. Fui com ela ao banco, falei com o gerente, exigi explicações. O gerente, claro, explicou que o saque havia sido feito pelo procurador da conta, por mim. Mas eu não fiz nenhum saque. Menti descaradamente, olhando nos olhos do gerente. Deve ter sido um erro do sistema. O gerente mostrou as imagens da câmera de segurança. Era eu claramente fazendo o saque. Camila ficou confusa. Pai, esse é o senhor no vídeo, disse ela. Por que o senhor sacou meu dinheiro? Senti que era o momento da verdade. Poderia contar tudo. Sobre Roberto, sobre o empréstimo, sobre minha situação financeira desesperadora. Poderia pedir perdão e tentar encontrar uma forma de devolver o dinheiro dela. Mas eu era covarde e burro, e estava tão perdido em minhas mentiras que não conseguia mais encontrar a saída. Filha, disse forçando indignação na voz. Claro que não fui eu, deve ter sido alguém que se parece comigo. Ou então alguém usou meus documentos. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Camila me olhou por um longo tempo. Havia algo diferente em seus olhos, uma desconfiança que nunca tinha visto antes. Tá bom, pai, disse finalmente. Vamos fazer o boletim. Fizemos. Menti para a polícia. Assinei uma declaração falsa dizendo que havia sido vítima de estelionato. Camila estava ao meu lado o tempo todo, mas percebi que ela estava me observando atentamente. Nos dias seguintes, Camila ficou diferente comigo. Mais distante, mais desconfiada. Começou a trancar o quarto dela quando saía. Parou de deixar dinheiro em casa. Passou a guardar os documentos importantes numa gaveta com chave. Em setembro, ela encontrou os papéis do empréstimo que eu havia feito. Estava procurando um documento seu numa gaveta da minha mesa quando achou o contrato. R$ 60.000 emprestados. Casa como garantia. Parcelas de R$ 3.000 mensais. Pai, disse ela, entrando na sala com o contrato na mão.
Que empréstimo é esse? Mais uma vez poderia ter contado a verdade. Poderia ter explicado sobre Roberto, sobre como fui enganado, sobre como estava desesperado para não perder a casa. Ah, isso, disse, tentando parecer casual. Peguei um dinheirinho para fazer uma reforma no telhado. Você sabe como essa casa é velha. 60 mil reais para reformar o telhado? Bom, e para trocar o encanamento também. E a fiação elétrica. Sabe como é, filha? Casa velha dá trabalho. Camila olhou ao redor da sala. Nenhuma reforma havia sido feita. A casa estava exatamente igual a quando ela se mudou. Onde estão as reformas, pai? Ainda não comecei, respondi. Estou esperando uns orçamentos. Era uma mentira tão óbvia que até eu fiquei envergonhado de falar. Mas Camila não insistiu. Apenas balançou a cabeça e saiu da sala com o contrato na mão. Naquela noite ouvi ela falando ao telefone no quarto dela. Não conseguia entender tudo, mas ouvi meu nome sendo mencionado várias vezes, e a palavra dinheiro também. 2 dias depois, Camila chegou em casa acompanhada de um homem de terno que eu não conhecia. Pai, disse ela, este é o Dr. Marcos. Ele é detetive particular. Senti minhas pernas bambearem. Detetive? Para quê, filha? Para descobrir o que está acontecendo com nosso dinheiro, disse Camila, me encarando fixamente. Para descobrir quem roubou minha poupança. Para descobrir onde foram parar os 60 mil reais do empréstimo que o senhor fez. O Dr. Marcos se aproximou de mim e estendeu a mão. Senhor Eduardo, disse com voz firme, sua filha me contratou para investigar algumas inconsistências financeiras. Gostaria de fazer algumas perguntas, se o senhor permitir. Eu sabia que estava perdido, mas ainda tentei manter a farsa. Claro, disse apertando a mão dele. Faça as perguntas que quiser. Também quero descobrir quem está roubando nossa família. O Dr. Marcos passou 2 horas na minha casa naquele dia. Fez perguntas sobre minha situação financeira, sobre o empréstimo, sobre o desaparecimento de Roberto, sobre o sumiço do dinheiro da Camila. Eu menti para todas as perguntas. Mantive a versão de que era vítima de golpistas, de que não sabia onde estava o dinheiro emprestado, de que não tinha ideia de quem havia roubado a poupança da minha filha. Camila ficou calada durante toda a conversa. Apenas observava, mas seus olhos me diziam que ela já sabia da verdade. O Dr. Marcos disse que voltaria em 1 semana com os resultados preliminares da investigação. Quando eles saíram, Camila se virou para mim antes de entrar no carro. Pai, disse, ainda há tempo de me contar a verdade, qualquer que seja. Eu poderia ter corrido atrás dela naquele momento. Poderia ter confessado tudo ali mesmo, na calçada da nossa casa. Poderia ter chorado, implorado perdão, prometido que faria tudo para consertar as coisas. Mas eu não fiz nada. Apenas acenei e entrei em casa. Aquela foi a semana mais longa da minha vida. Camila mal falava comigo. Chegava do trabalho, comia alguma coisa em silêncio e se trancava no quarto. Eu ficava na sala ouvindo ela conversar ao telefone, provavelmente com o detetive ou com algum advogado. Uma noite, tentei bater na porta do quarto dela. Filha, disse, encostando a cabeça na porta. Podemos conversar? Sobre o quê, pai? Respondeu ela do outro lado. Sobre nós, sobre nossa família, sobre como consertar essa situação. Houve um silêncio longo. Depois ouvi os passos dela se aproximando da porta. Pai, disse com voz cansada, o senhor quer consertar? Então me conte onde está meu dinheiro. Me conte onde estão os 60 mil reais. Me conte a verdade sobre o Roberto. A verdade sobre Roberto. Ela sabia, não sei como, mas ela sabia que eu estava escondendo algo sobre Roberto. Filha, eu não sei nada sobre Roberto além do que você sabe. Mentira, disse ela, e sua voz estava mais firme agora. O senhor sabe alguma coisa. Sempre soube. E eu vou descobrir o quê. Na sexta-feira seguinte, o Dr. Marcos voltou. Desta vez não veio sozinho. Trouxe uma pasta cheia de documentos e um gravador. Senhor Eduardo, disse sentando-se à mesa da sala, preciso lhe mostrar algumas coisas. Abriu a pasta e espalhou vários papéis sobre a mesa. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, fotografias. Estas são suas movimentações bancárias nos últimos 2 anos, disse, apontando para os extratos. Podemos ver claramente o empréstimo de 60 mil reais em julho de 2021. Podemos ver também o saque de 15 mil reais da conta da sua filha em agosto de 2022. Meu coração estava batendo tão forte
que achei que fosse infartar ali mesmo. Mas o mais interessante, continuou o detetive, são estes documentos aqui. Ele puxou uma série de fotografias. Eram fotos de Roberto entrando e saindo de um prédio que eu não conhecia. Roberto Silva dos Santos, disse o Dr. Marcos. Esse é o nome verdadeiro do seu ex-genro. Ele não era advogado, como vocês pensavam. Na verdade, ele trabalhava com, digamos, serviços pessoais para homens mais velhos. Camila me olhou. Havia lágrimas nos olhos dela. Serviços pessoais? Perguntou. Prostituição, disse o detetive sem rodeios. Roberto cobrava entre 500 e R$ 1.000 por encontro. Tinha uma cartela fixa de clientes em São Paulo. Homens casados, na sua maioria. Homens com dinheiro e com necessidades específicas. Senti o mundo girar ao meu redor. E o mais interessante, continuou o Dr. Marcos me encarando, é que um dos clientes fixos do Roberto era um senhor de 65 anos, morador do Brooklyn. Um senhor que pagou mais de R$ 60 mil para ele ao longo de 2 anos. Camila soltou um gemido abafado. Levou a mão à boca como se fosse vomitar. Pai, sussurrou, não é possível. O detetive continuou implacável. Roberto desapareceu quando descobriu que estava sendo investigado por outros clientes que também foram roubados por ele. Fugiu para o interior do Paraná, onde vive hoje com uma identidade falsa. Mas antes de fugir, ele deixou alguns registros interessantes. Ele puxou mais uma folha da pasta. Era uma espécie de diário escrito à mão. Roberto mantinha anotações sobre seus clientes, disse o Dr. Marcos. Quanto cada um pagava, quais eram suas preferências, que tipo de abordagem funcionava melhor com cada um. E ele escreveu muito sobre o senhor, seu Eduardo. Ele começou a ler. Eduardo é o cliente mais fácil que já tive. Perdeu a esposa e está desesperado por afeto. Aceita qualquer mentira que eu conte. Já consegui 60 mil dele e posso conseguir mais. O problema é que a filha está começando a desconfiar. Talvez seja a hora de sumir antes que as coisas fiquem complicadas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila estava chorando baixinho, mas não tirava os olhos de mim. Tem mais, disse o detetive. Roberto também anotou suas suspeitas sobre onde o senhor estava conseguindo dinheiro para pagá-lo. Ele leu novamente. Eduardo está sem dinheiro próprio, mas continua me pagando. Desconfio que ele está pegando dinheiro da filha. Ela não sabe de nada sobre nós dois, obviamente. Esse velho patético está roubando a própria filha para me pagar. É triste, mas é lucrativo. Camila se levantou bruscamente da cadeira e saiu correndo para o banheiro. Ouvi ela vomitando. O Dr. Marcos me olhava com uma expressão de nojo misturado com pena. Senhor Eduardo, disse, tem algo que queira me falar? Não consegui responder. Minha voz havia sumido, minha alma havia sumido. Tudo que eu era, tudo que eu representava, havia sido destroçado em questão de minutos. Camila voltou do banheiro alguns minutos depois. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Não havia mais lágrimas. Havia algo pior. Havia desprezo. Pai, disse com voz que mal reconheci. É verdade? Olhei para ela e vi minha filhinha de 5 anos, correndo no quintal de casa. Vi minha filha de 15 anos me abraçando depois da formatura. Vi minha filha de 25 anos me apresentando Roberto como o homem da vida dela. Vi todos os momentos de amor, carinho e cumplicidade que tivemos ao longo dos anos, e soube que tinha destruído tudo. Sim, consegui sussurrar. É verdade. Camila fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, já não era mais minha filha. Era uma estranha. O senhor teve um caso com meu marido, disse, não como pergunta, mas como constatação. Roubou meu dinheiro para pagar por sexo com meu marido. Me fez de idiota por 2 anos. Me deixou acreditar que tinha sido abandonada, quando na verdade vocês dois estavam rindo de mim pelas minhas costas. Não, filha, consegui falar. Nunca rimos de você. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Amor? Disse ela, e sua voz estava carregada de sarcasmo. O senhor chama isso de amor? Trair sua filha com o marido dela? Roubar o dinheiro dela? Mentir para ela todos os dias? Isso é amor? Não soube o que responder porque ela estava certa. Não era amor. Era egoísmo. Era covardia. Era monstruosidade. O Dr. Marcos recolheu seus papéis e se levantou. Meu trabalho aqui acabou.
disse. Os documentos estão com vocês. Se quiserem processar Roberto ou recuperar o dinheiro, posso ajudar. Mas pelo que descobri, ele já gastou tudo. Depois que ele saiu, Camila e eu ficamos sozinhos na sala. Ela estava sentada na poltrona que sempre foi da Helena. Eu estava no sofá, onde Roberto e eu havíamos nos beijado pela primeira vez. Filha, comecei a falar. Não, disse ela, levantando a mão. Não me chame de filha. Não tenho pai. A frase me atingiu como uma bala no peito. Por favor, implorei, me deixe explicar. Explicar o quê? Como um homem de 65 anos se apaixona pelo genro e destrói a vida da própria filha. Como um pai rouba dinheiro da filha para pagar gigolô. Que explicação pode existir para uma coisa dessas? Ela tinha razão. Não havia explicação. Não havia justificativa. Não havia perdão possível para o que eu tinha feito. Eu estava sozinho, tentei. Depois que sua mãe morreu, eu estava tão sozinho. Todo mundo fica sozinho um dia, disse Camila friamente. Nem todo mundo trai a própria família por causa disso. Ela se levantou e foi em direção ao quarto dela. Onde você vai? Perguntei. Fazer as malas, respondeu sem se virar. Vou sair dessa casa e nunca mais voltar. Filha, por favor, não me chama de filha, gritou se virando para mim com uma fúria que nunca tinha visto nela. Você não é meu pai. Meu pai morreu junto com minha mãe naquele acidente. O que sobrou foi um monstro que eu não conheço. Ela entrou no quarto e bateu a porta. Ouvi ela arrastando malas, abrindo gavetas, jogando roupas sobre a cama. Fiquei ali parado na sala, ouvindo minha filha se preparar para sair da minha vida para sempre. 1 hora depois, ela saiu do quarto com 2 malas grandes e uma mochila. Camila, disse, me levantando do sofá. Para onde você vai? Para um hotel, respondeu secamente. Amanhã vou procurar um apartamento para alugar. Com que dinheiro? Seu dinheiro? Meu dinheiro que o senhor roubou? Completou ela. Vou me virar. Sempre me virei. A diferença é que agora sei que não posso contar com minha família. Ela foi em direção à porta. Eu a segui. Filha, por favor, podemos conversar. Posso vender a casa, devolver seu dinheiro? Ela parou na porta e se virou para mim uma última vez. Sabe o que é mais triste nisso tudo, pai? Disse, e havia uma dor imensa em seus olhos. Não é o dinheiro. Dinheiro eu posso ganhar novamente. Não é nem a traição com o Roberto. Relacionamentos acabam mesmo. Ela fez uma pausa. Limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. O mais triste é descobrir que meu próprio pai, o homem que eu mais admirava no mundo, o homem em quem eu mais confiava, era capaz de me olhar nos olhos todos os dias e mentir. Era capaz de me ver sofrendo, chorando, me culpando pelo abandono do Roberto e fingir que não sabia de nada. Isso eu nunca vou conseguir perdoar. Ela abriu a porta e saiu. Ficou parada na calçada por um momento, olhando para a casa onde havia crescido. Filha, gritei da porta, eu te amo. Ela me olhou uma última vez. Eu também te amava, disse. Mas amor não é suficiente quando não há respeito. E o senhor perdeu meu respeito para sempre. Entrou no carro e partiu. Nunca mais a vi. Nos meses que se seguiram, tentei entrar em contato com ela de todas as formas possíveis. Liguei centenas de vezes. Todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Mandei mensagens de texto. Nunca foram respondidas. Mandei cartas para o endereço do trabalho dela. Voltavam com um destinatário desconhecido. Fui ao prédio onde ela trabalhava. O segurança disse que ela havia pedido demissão e não havia deixado novo endereço. Procurei pelos amigos dela. Nenhum quis falar comigo. Alguns foram diretos. O senhor não é bem-vindo aqui. Camila nos contou o que o senhor fez. Em 6 meses, Camila havia desaparecido completamente da minha vida. Mudou de cidade, trocou de telefone, cortou contato com todos que poderiam me dar informações sobre ela. Era como se tivesse morrido. E talvez tivesse mesmo. Pelo menos para mim. Durante 2023, vivi sozinho nesta casa que foi ficando cada vez maior e mais vazia. Parei de sair. Parei de encontrar os amigos. Parei de cuidar de mim. Comia mal, dormia mal, não fazia exercícios. Minha saúde começou a se deteriorar rapidamente. Em julho, tive o primeiro infarto. Pequeno, mas suficiente para me deixar internado por 1 semana. Quando o médico me deu alta, perguntou se eu tinha alguém para cuidar de mim em casa. Não, respondi. Não tenho ninguém.
Nenhum familiar? Nenhum amigo próximo? Não. Estou sozinho. O médico me olhou com pena e disse que eu deveria considerar contratar alguém para me ajudar ou então me mudar para uma casa de repouso. Eu disse que pensaria no assunto, mas não pensei. Queria morrer sozinho na minha casa. Queria morrer onde Helena havia sido feliz, onde Camila havia crescido. Queria morrer onde tudo havia começado a dar errado. Em outubro, tive o segundo infarto, maior que o primeiro. Fiquei 3 semanas internado. Quando acordei da cirurgia, a primeira coisa que perguntei foi se alguém havia vindo me visitar. Não, senhor, disse a enfermeira. Nenhuma visita. Nos meses seguintes, minha saúde se deteriorou rapidamente. Desenvolvi diabetes, pressão alta, problemas de coração. Tomava 15 comprimidos por dia. Tinha consultas médicas 3 vezes por semana. Vivia entre o hospital e a farmácia. Durante todo esse tempo, continuei tentando encontrar Camila. Contratei outro detetive particular. Ele descobriu que ela havia se mudado para Curitiba e estava trabalhando numa empresa de contabilidade. Tinha alugado um apartamento pequeno num bairro classe média. Vivia sozinha. Não estava namorando ninguém. Pedi para o detetive entregar uma carta para ela. Uma carta onde eu confessava tudo, pedia perdão, explicava que estava doente e que gostaria de vê-la uma última vez. A carta voltou lacrada, com uma anotação da própria Camila. Devolve para o remetente. Não me interessa. Foi aí que finalmente entendi que a havia perdido para sempre. Em janeiro de 2024, comecei a fazer meu testamento. Não tinha muito a deixar. A casa estava hipotecada e valia menos do que a dívida. Minha aposentadoria mal cobria os medicamentos. As poucas economias que restavam iriam para pagar o funeral. Mas mesmo assim deixei tudo para Camila. Era o mínimo que podia fazer. Talvez ela conseguisse vender a casa, quitar a dívida e ainda sobrar algum dinheiro para ela começar uma nova vida. Em março, tive o 3º infarto, o pior de todos. Fiquei em coma por 4 dias. Quando acordei, o médico foi direto comigo. Senhor Eduardo, disse, o senhor não tem muito tempo. Seus órgãos estão falhando. É questão de semanas, talvez dias. Pedi para ele ligar para Camila. Dei o telefone que o detetive havia descoberto. Diga que sou o médico do pai dela, instruí. Diga que estou morrendo e que gostaria de vê-la uma última vez. O médico ligou. Falou com ela por alguns minutos. Quando desligou, balançou a cabeça. Ela disse que não tem pai, informou-me. Disse que a pessoa de quem eu estava falando morreu há 2 anos para ela. Foi assim que soube que minha filha realmente me considerava morto. Passei meus últimos dias sozinho neste hospital. José, o enfermeiro que cuidava de mim, era a única companhia que eu tinha. Às vezes, ele se sentava na cadeira ao lado da minha cama e conversávamos sobre futebol, sobre a vida, sobre qualquer coisa que me distraísse da dor. Seu Eduardo, disse ele numa tarde, o senhor não quer tentar ligar para sua filha mais uma vez? Não adianta, José, respondi. Ela está certa em não querer me ver. Eu fiz coisas imperdoáveis. Todo mundo merece uma segunda chance, disse José. Nem todo mundo, respondi. Algumas coisas não têm perdão. Anteontem, José me trouxe um jornal. Era o obituário de uma senhora de 80 anos que havia morrido em Curitiba. O funeral dela foi no cemitério da Consolação, em São Paulo. Tinha mais de 200 pessoas no velório. Filhos, netos, bisnetos, amigos, vizinhos. Uma vida inteira de amor e relacionamentos. Assim deveria ser todo funeral, disse José, olhando a foto. O meu não vai ser assim, respondi. Como assim, seu Eduardo? Meu funeral vai estar vazio, José, completamente vazio. José me olhou com tristeza. Não diga isso, sua filha ainda pode aparecer. Balancei a cabeça. Não, José, ela não vai. E ela está certa. Ontem à noite escrevi uma última carta para Camila. Não mandei. Deixei nas minhas coisas para que talvez algum dia ela encontre. Na carta, conto toda essa história. Conto como me perdi depois da morte de Helena. Conto como fui manipulado por Roberto. Conto como atraí da forma mais vil possível. Conto como me arrependo de cada segundo dessa traição maldita. Mas principalmente conto como ela sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Como todos os meus erros não apagam o amor que sinto por ela. Como gostaria de poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Termino a carta pedindo apenas uma coisa.
Que um dia, quando ela for uma senhora idosa e tiver filhos e netos, ela conte para eles sobre o avô que eles nunca conheceram. Não precisa contar a verdade toda. Pode inventar que eu morri num acidente, ou de doença, ou de velhice. Mas que conte que eu existi, que eu amei muito a mãe dela, que eu amei muito ela. É tudo que peço. Que minha existência não seja completamente apagada da história da nossa família. Agora são quase 3 da manhã. Sinto que é chegada a hora. Meu coração está falhando. Minha respiração está difícil. José está dormindo na cadeira ao lado da minha cama. Não vou acordá-lo. Deixarei que ele descanse. Em algumas horas, quando os médicos declararem minha morte, José vai ligar para a funerária. Haverá um velório simples no cemitério. Um caixão fechado numa sala vazia. Talvez apareçam 2 ou 3 vizinhos que ainda se lembram de mim. Talvez nem isso. Camila não virá. Sei que não virá. E ela estará certa. Eu não mereço suas lágrimas. Não mereço seu perdão. Não mereço nem mesmo ser lembrado por ela. Mas se um dia ela escutar essa história, se um dia ela encontrar a carta que deixei, quero que ela saiba de uma coisa. Que apesar de todos os meus erros, de todas as minhas traições, de toda a dor que causei, o amor que sinto por ela é real. Sempre foi real. É a única coisa real que ainda resta em mim. Eu sei que não é suficiente. Sei que amor sem respeito não vale nada. Sei que destruí nossa família com minhas próprias mãos. Sei que escolhi um estranho em vez da minha própria filha. Sei que não mereço perdão. Mas quero que ela saiba que quando eu morrer nas próximas horas, será o nome dela que vou sussurrar por último. Será o rosto dela que vou imaginar quando fechar os olhos pela última vez. Será o amor por ela que vai me acompanhar para onde quer que eu vá. Sei que meu funeral estará vazio amanhã. Sei que serei enterrado sozinho, sem lágrimas, sem saudades, sem amor. E sei que mereço exatamente isso. Construí meu próprio inferno com minhas escolhas. Agora tenho que morar nele para sempre. Camila, minha filha amada, se você algum dia ouvir essa história, saiba que seu pai era um homem fraco, egoísta e covarde. Mas saiba também que, mesmo sendo tudo isso, ele te amou mais que a própria vida. E que se pudesse voltar no tempo, ele daria tudo para não ter perdido você. Adeus, minha filha. Que você seja feliz. Que você encontre um amor verdadeiro. Que você tenha filhos que te honrem como você sempre me honrou. Que você construa uma família linda, como a que eu destruí. E que você nunca, jamais, se torne o monstro que seu pai se tornou. O meu coração está parando. Está chegando a hora. José está acordando. Acho que percebeu que algo está errado. José, consigo sussurrar. Obrigado por cuidar de mim. Você foi o único amigo que tive no final. Calma, seu Eduardo, diz José, apertando o botão de emergência. Os médicos já estão vindo. Mas eu sei que não há mais o que fazer. Meu tempo acabou. José sussurra mais baixo ainda. Se minha filha vier procurar por mim algum dia, diga que eu falei o nome dela antes de morrer. Diga que eu a amei até o último segundo. Vou dizer sim, seu Eduardo. Mas não fale assim, o senhor ainda tem muito tempo. Não tenho. Posso sentir meu coração falhando. Posso sentir a vida escorrendo do meu corpo. Camila, sussurro, e sei que é a última vez que vou falar o nome da minha filha. Perdão. Meus olhos se fecham. Minha respiração para. Meu coração dá a última batida. E assim morre Eduardo Santos. Sozinho, abandonado, sem perdão e sem paz. Um homem que teve tudo na vida e perdeu tudo por suas próprias escolhas. Um homem que traiu o que mais amava no mundo e pagou o preço mais alto possível. Um homem cujo funeral estará vazio amanhã, como ele mesmo garantiu que fosse.